Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo João Paulo e esse aqui é o canal Saldo da Rodada, o canal que fala sempre sobre o assunto do futebol, no Brasil e no mundo. Não é inscrito no canal? Após esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você sempre saiba quando tiver um vídeo novo do canal Saldo da Rodada. Já é inscrito no canal? Muitíssimo obrigado. Sua participação é muito importante para o sucesso e continuidade do canal Saldo da Rodada. O assunto que falarei nesse vídeo será sobre a Copa do Brasil e os seus confrontos das semifinais, jogos de ida. O primeiro confronto será entre Corinthians e São Paulo, na terça-feira, e o segundo confronto entre Grêmio e Flamengo, que será realizado na quarta-feira. Algumas curiosidades entre os dois confrontos que serão falados a partir de agora. Como falei, o primeiro confronto será entre Corinthians e São Paulo, um confronto entre times do mesmo estado, da mesma cidade, de longa história. Porém, esse confronto na Copa do Brasil não aconteceu com tanta frequência assim. Foi apenas uma vez e, curiosamente, numa semifinal. Foi em 2002 e os mandantes não tiveram lá muita sorte ou se aproveitaram da vantagem de mandar os seus jogos. Por quê? O Corinthians recebeu o São Paulo, perdeu por 2-1. O São Paulo recebeu o Corinthians e perdeu por 2-0. E nessa semifinal, entre Corinthians e São Paulo, o Corinthians avançou e foi enfrentar o Brasiliense e acabou sendo campeão, com Carlos Alberto Parreira no comando técnico. O São Paulo tem um tabu que precisa quebrar. Na verdade, dois. O clima da revanche de 2002, de tentar passar pela equipe rival, e também de vencer o Corinthians como visitante. É uma coisa que o São Paulo não tem conquistado, pelo menos nos últimos 10 jogos. Por quê? Nas últimas 10 partidas entre Corinthians e São Paulo, independente do campeonato, foram 5 vitórias do Corinthians, 5 empates, com o Corinthians jogando de mandante. Para falar a verdade, a última vitória que o São Paulo teve sobre o Corinthians foi no dia 9 de maio de 2014. Dos dois elencos, 6 jogadores ainda jogam futebol. São eles o goleiro Cássio, o lateral direito Fagner, o zagueiro Gil, o meio-campista Renato Augusto, o atacante Luciano e o lateral esquerdo Fábio Santos. Nessa partida que o São Paulo venceu o Corinthians por 3-2, os 5 primeiros foram titulares, o Fábio Santos ficou na reserva e não foi utilizado naquele jogo. E hoje, por incrível que pareça, apenas um desses jogadores, que é o Luciano, joga pelo São Paulo. Chegou nesse ano a equipe do Tricolor Paulista. Outro dado interessante diz respeito aos treinadores, já que o Luxemburgo ganhou uma vez a Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 2003, foi um ano maravilhoso para o torcedor do Cruzeiro, já que ele consegue a tríplice coroa, conquistando 3 títulos no mesmo ano: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já Dorival Júnior tem um reencontro interessante com o Corinthians e eu vou explicar por quê. Em 2010, ele é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, pelo Santos, em cima do Vitória da Bahia. Porém, no ano passado, ele foi o treinador do Flamengo, que acabou se sagrando campeão nos pênaltis em cima do Corinthians. Então, do lado do Corinthians pode haver, entre aspas, um clima de revanche em vencer não só o São Paulo, como também vencer o Dorival Júnior. Confronto aberto. Será que essa escrita dos mandantes não se darem bem em casa se manterá? Vamos aguardar. E do outro lado temos um cruzamento entre uma equipe do Rio Grande do Sul e uma equipe do Rio de Janeiro, Grêmio e Flamengo. Esse confronto já aconteceu pelo menos 8 vezes.
8 partidas com o mando do Grêmio, 8 partidas com o mando do Flamengo. Porém, eles jamais se enfrentaram em semifinal. Aliás, como eu falei no vídeo anterior sobre os 4 semifinalistas, tanto o Flamengo quanto o Grêmio são as equipes que mais chegaram em semifinais. Foram 16 vezes. E uma curiosidade, dessas 8 partidas entre Grêmio e Flamengo, o Grêmio jogando como mandante, o Grêmio ganhou 3, o Flamengo ganhou 3 e 2 empates. Porém, a equipe mandante não sabe o que é vencer o Flamengo na Copa do Brasil há um bom tempo. A última vitória do Grêmio sobre o Flamengo como mandante na Copa do Brasil foi em 31 de maio de 1995. Placar 1-0 para o Grêmio. De lá para cá, 2 empates, 3 vitórias do Flamengo. E uma curiosidade, eles já se enfrentaram em finais, foi em 97, 2 empates, o Grêmio acabou sendo campeão pelo gol fora de casa. Outra curiosidade que eu também falei no vídeo anterior, o Grêmio é um dos principais vencedores de forma invicta do torneio. 3 vezes. Por coincidência, em 1995, o Grêmio chega à semifinal defendendo o seu título. Aliás, ele chega à final. As 2 primeiras conquistas ele consegue de forma invicta, 89 em cima do Sport, 94 em cima do Ceará. Em 95, ele bateu na trave. Ele acabou sendo derrotado pelo Corinthians em 95, que foi um dos títulos que o Corinthians, um dos 3 títulos que o Corinthians teve, e se não me engano, o único desses 3 títulos que o Corinthians tem na Copa do Brasil de forma invicta. 2 anos depois, o Grêmio acabaria sendo campeão pela 3ª vez, em menos de 10 anos, de forma invicta, ganhando 3 times de 3 estados diferentes. Pernambuco, o Sport em 89, o Ceará em 94 e o Flamengo do Rio de Janeiro em 1997, com 3 treinadores diferentes. Cláudio Duarte em 89, Luiz Felipe Scolari em 94, Evaristo de Macedo em 97. Pelos treinadores, você tem Renato Portaluppi, bicampeão de Copa do Brasil, sendo uma delas pelo Grêmio. Em 2007 ele foi campeão pela primeira vez pelo Fluminense em cima do Figueirense. O primeiro jogo foi no Rio de Janeiro, o segundo jogo foi vitória do Fluminense por 1-0, foi um empate em 1-1 no Maracanã, e o Fluminense ganha de 1-0 com gol de Roger Machado, que hoje é treinador de futebol, e que vinha de um longo tempo jogando na equipe do Grêmio. Ele era zagueiro, lateral esquerdo. E depois, em 2016, o Grêmio consegue mais uma vez ser campeão, não foi de forma invicta, batendo o Atlético Mineiro na final, 2-0 em Belo Horizonte, 1-1 no estádio da Arena do Grêmio, que inclusive tem uma curiosidade não muito agradável, porque foi uma das primeiras partidas que aconteceram naquele ano depois da tragédia que vitimou toda a delegação da Chapecoense, que enfrentaria o Atlético Nacional na Colômbia na final da Copa Sul-Americana. Foi uma das primeiras partidas e foi um momento muito lindo você ver jogadores de Grêmio e Atlético Mineiro abraçados, né, jogadores das equipes adversárias, né, um do Grêmio, um do Atlético, e até o final. E aquele 1 minuto de silêncio foi um momento muito marcante na história do futebol brasileiro. Confronto muito equilibrado. Existe uma certa dose de revanche por parte do Renato Portaluppi, porque num dos últimos confrontos entre Grêmio e Flamengo, o Grêmio empatou em Porto Alegre, 1-1, e perdeu por 5-0 no Maracanã. E o Renato Gaúcho já foi treinador do Flamengo,
E existe todo esse clima de possível revanche entre o Grêmio e o Flamengo. O Grêmio já não ganha há muito tempo do Flamengo também, como mandante. Ambos sabem como jogar, né, a Copa do Brasil. E uma outra curiosidade que é a seguinte: o Flamengo em 89 foi semifinalista e foi eliminado quando o Grêmio foi campeão. E o Grêmio, por sua vez, foi eliminado em 2013 quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Por coincidência ou não, não foram pelos campeões, e sim pelos segundos colocados. Fica aí uma curiosidade. Naquele ano o Flamengo foi eliminado pelo Sport e em 2013 o Grêmio foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que chegava à primeira decisão. Foi 1-1 em Curitiba e 2-0 Flamengo em 2013 e o Flamengo acabou se sagrando campeão desse torneio. O Flamengo já foi campeão 4 vezes. O Jorge Sampaoli está indo em busca de ir para a sua primeira final no torneio. Pode ser o primeiro treinador que não fala português, não estrangeiro, já que o Abel Ferreira ganhou em 2020. O primeiro treinador que não fala português, se chegar à final e for campeão, a ganhar esse título pelo Flamengo, caso ele chegue à final e seja campeão. Tudo bem? E para você, nesse primeiro jogo, Corinthians ou São Paulo, na terça-feira? Grêmio ou Flamengo na quarta-feira? Quem você acha que larga na frente nesses primeiros duelos, jogos de ida da Copa do Brasil 2023? Deixe a sua opinião. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho das notificações para que você sempre saiba das informações do canal Saldo da Rodada. Tudo certo? Tudo de bom, um forte abraço e até lá!